Olá pessoal, nós hoje vamos ver as regras de inferência, que é um novo tópico, mas primeiro eu vou ver aqui com vocês uma revisão sobre a implicação lógica, que é o que nós vimos nas últimas aulas, e serve de base, né? É a relação que serve para a gente definir o que é que são regras de inferência. Tá? Então, vou revisar rapidamente a definição de implicação lógica, que nós já vimos. Então, dadas duas operações, duas proposições quaisquer P e Q, né, duas proposições compostas, nós dizemos que existe uma relação de implicação entre P e Q sempre se ocorrer o seguinte: todas as vezes que o P for verdadeiro, tá? Então, o Q também tem que ser verdadeiro. Então, por exemplo, eu tenho, se eu olhar a tabela verdade dessas duas proposições, tem duas maneiras de eu dizer isso, né? Eu estou falando de uma maneira diferente do que está escrito aqui, mas é o mesmo significado. Sempre que houver verdade aqui na primeira proposição P, obrigatoriamente a única opção para ver a implicação lógica entre P e Q é que o Q também seja verdade, tá ok? Ou, outra maneira de eu dizer isso é, sempre que, todas as vezes que o P for verdade, for verdadeiro, o Q também é verdadeiro, tá? Eu estou invertendo a ordem da leitura aqui. Então, por exemplo, se eu tiver aqui V e F, isso não contraria o conceito de implicação lógica. Tá? O que contraria seria essa situação aqui, só para a gente resumir, né? Vamos lá. Todas as vezes que P for verdade, então suponha que aqui seja verdade, eu tiver um F aqui, ó. Tá? Então, isso aqui não é uma implicação lógica, tá? Se ocorrer uma linha, um caso desse na tabela verdade entre as duas proposições, tá? Pois bem, seguindo, deixa eu apagar aqui, seguindo o nosso raciocínio, vamos aqui só reforçar esse conceito com um exemplo. Então, a primeira proposição, só para relembrar, né? Eu represento isso através deste símbolo, né? Esse símbolo aqui significa implicação. Isso significa, só reforçando o conceito, que eu só posso ter a relação V e V aqui, tá? Eu não posso ter V e F. E caso o P tenha F aqui, então não importa o que ocorra com o Q, isso não vai influenciar no conceito. A influência nessa definição é apenas quando o P é verdadeiro. Obrigatoriamente o Q tem que ser verdadeiro também, para que a gente verifique essa definição. Tá? Então, para reforçar aqui, revisar essa definição, foram dadas aqui três proposições aqui para a gente verificar a cada duas delas, onde ocorre a implicação lógica ou não. Então, aqui está a tabela verdade das três proposições P e Q, P ou Q e P bicondicional Q. Tá? Então, todo mundo a essa altura sabe, aqui está a tabela verdade com P e Q, aqui o conectivo E, aqui e o conectivo O e a biimplicação. Então, com base nisso, a gente pode verificar algumas relações de implicação lógica. Então, por exemplo, esse primeiro caso, olha o que eu estou sublinhando.
P e Q, olha aqui, P e Q, ó. Como que ele se relaciona? Será que ele implica aqui no P ou Q? Então, a gente, para poder a gente afirmar que ocorre essa implicação lógica, a gente tem que olhar aqui, olha, a primeira que é o P e Q, sempre que tiver o valor lógico V, tem que ter o valor lógico V aqui também. Então, ele ocorreu aqui, bateu, e não ocorreu em nenhum outro lugar. Tá? Então, a gente pode falar aqui, assim, a implicação lógica. Da mesma forma, a gente pode olhar na bimplicação aqui, ó. Tá? Onde ele for verdadeiro, no caso, a única opção que ele é verdadeiro, o E, é essa primeira linha aqui, ó. E também a bimplicação foi verdadeira. Então, vocês reparem que eu não olho a segunda proposição. Pouco me interessa aqui. O que me interessa, o meu ponto de partida é a primeira. Basta eu olhar onde ela é verdadeira e tem que ser verdadeiro também, tá? Bom, e aí, a gente fazendo uma análise aqui detalhada na tabela verdade, nós verificamos que também há uma relação de implicação lógica entre o P e o P ou Q. Então, olha, o P é verdade aqui e aqui. Então, nessas duas linhas, o P ou Q, olha aqui, também é verdade aqui e aqui. Onde ela é falsa, eu nem preciso verificar porque ela não altera a definição ou a relação. Mesma coisa verificando aqui, ó. P ou Q também implica no Q. Tá? Aliás, o P e Q. Aqui é a conjunção. Olha, onde a conjunção é verdadeira, aqui, ó, o P também é verdade. Tá? Bom. E aí a mesma coisa acontece aqui com essas duas outras proposições. Tá? Então, esse aqui é apenas para a gente reforçar a nossa definição. Bom, ainda dentro dessa revisão, a gente pode afirmar que, em particular, toda proposição implica uma tautologia. Se eu tenho uma proposição qualquer que eu vou chamar de P, para a gente poder afirmar isso aqui, ó. E eu tenho outra proposição, que é uma tautologia, que eu vou chamar de T, ela nos diz o seguinte, que essa tautologia ela é sempre verdade. Tá? E no caso, a proposição P ela pode ser ou verdadeira ou falsa, claro. Então, vocês reparem que onde ela for verdadeira, também tem uma verdade na tautologia. Tá? Por isso que a gente fala que toda proposição implica numa tautologia. Do mesmo modo, nós temos aqui a segunda parte dessa observação, que diz que apenas uma contradição implica outra contradição. Então, se você reparar, vamos supor que eu tenha uma contradição C qualquer. Lembre-se que uma contradição é uma proposição que é sempre falsa. Então, se eu tiver uma proposição P qualquer, ela pode ser ou verdadeira ou falsa. Tá? Então, se ela for verdadeira, a contradição aqui, ó, como é sempre falsa, vai contrariar a definição de implicação lógica. Então, a única forma de haver uma implicação lógica é se não existir nenhuma opção verdadeira na proposição P. Porque vocês lembrem que quando a proposição P é falsa, ela não contraria o conceito ou a definição de implicação lógica, independente do que esteja aqui na segunda proposição. Por isso, ela tem que ser falsa, ela tem que ser também outra contradição para poder satisfazer essa condição. Ok? Bom, e ainda dentro das nossas revisões, a gente aqui está estabelecendo, através desse teorema, a relação, uma comparação entre o nosso conceito de implicação lógica e o conceito do nosso conectivo condicional. Tá? Deixa eu apagar aqui só para... Então vejam só, pessoal, o que é que esse teorema diz, ainda dentro da revisão? Que
A proposição P, ela implica a proposição Q, né? Ou seja, ocorre esta relação entre elas, se e somente se a condicional, o que é a condicional, gente? A condicional é um conectivo lógico, ó, tá? P condicional Q, que a gente lê CP, então Q, vocês devem estar lembrados, ela é tautológica, tá? Também significa que se essa condicional for tautológica, significa que P implica Q, tá? Porque o se, somente se, tem a ida e tem a volta. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, P, ele implica logicamente o Q. É a mesma coisa de dizer que P condicional Q, se isso daqui é uma tautologia, tá? É uma tautologia. Qual a diferença entre essas duas coisas, pessoal, de acordo com o que nós já estudamos? Isso aqui é apenas uma forma, né? A condicional, a gente acabou de ver, é apenas uma maneira de eu ver como as duas proposições se relacionam. Eu estou indicando para vocês que todas as vezes que o P for verdade, o Q também é verdade, tá? Então é isso que representa a condicional. Ou seja, ela não retorna uma nova proposição. Isso aqui é apenas uma relação entre as duas proposições. Já P implica que nós vimos que P é uma proposição, Q é outra proposição e P implica que é uma terceira proposição. Logo, também tem um valor de verdadeiro ou falso aqui, tá? Enquanto, vamos lá, olhando aqui em cima. Isso aqui não resulta em uma nova proposição. Ela é apenas uma marca, uma relação ou uma caracterização que eu estou fazendo entre essas duas proposições. E aí, já aqui resulta numa outra proposição. E se eu estou dizendo que se essa terceira proposição sempre é verdadeira, então, ou seja, é uma tautologia, é a mesma coisa de eu dizer isso aqui, ó, que P implica aqui, tá ok? Então, é importantíssimo aqui, nesse contexto, a gente separar esses dois símbolos aqui, ó, o símbolo condicional e o símbolo de implicação, né? O primeiro é ou seja, a condicional é uma operação lógica, ou seja, é um conectivo a partir do qual nós compomos proposições gerando uma terceira proposição. Enquanto que o segundo, ou seja, essa implicação aqui, ó, ela é apenas uma relação. Tá? E como é que eles dois se relacionam, esses dois símbolos? Através desse teorema aqui. Dizer que duas proposições, uma implica na outra, é dizer que a proposição gerada a partir delas duas, através da condicional, sempre vai ser tautológica. Tá? E para a gente finalizar essa revisão dentro desse teorema, a gente vamos pegar aqui, por exemplo, essa proposição aqui, ó, essa proposição toda. Tá? Eu estou pegando aqui P condicional Q, e aqui está a conjunção que é condicional R, condicional P, condicional R. Então, vocês devem estar lembrados que a ordem de prioridade aqui, a condicional, ela é a última operação, ou último conectivo que vai ser aplicado, né? A não ser que eu mude a prioridade usando parênteses. Então, esse lado aqui, ela recebe o resultado da conjunção, e esse lado ela recebe o resultado dessa outra condicional. E nesse caso aqui, ó, essa conjunção ela vai ser aplicada ao resultado dessa condicional e ao resultado dessa outra condicional. Então, aqui, se olharmos a tabela verdade, ó, de cada um dessas conjunções que estão aqui, se a gente for montar,
Vamos aqui só perceber o resultado final disso tudo vai ser uma nova proposição, né? Conforme. Então tá aqui a tabela verdade, né? Vocês façam a revisão aí, tá? Então eu peguei aqui, ó, P condicional Q, tá aqui a tabela verdade dela, Q condicional R, tá aqui a tabela verdade. Aqui está o resultado da conjunção do E, né? Aqui foi escrito o símbolo E, mas isso aqui é a conjunção, né? Ou seja, a conjunção dessas duas colunas, está aqui o resultado. Essa coluna aqui é o resultado desse lado direito aqui da condicional que eu estou trabalhando. E aqui, finalmente, está o resultado dessa condicional. Tá? Então, vocês refaçam isso aí com calma, né? Que isso aqui é uma revisão. Vocês vão ver que essa condicional ela é sempre verdadeira aqui, ó. Tá? Ou seja, a gente acabou de provar que esta condicional aqui, que foi a última operação, o último conectivo realizado para definir essa proposição aqui, ele é tautológico. Tá? Isso daqui é uma tautologia. Então, vocês reparem o seguinte. Pelo teorema anterior, a gente acabou de verificar que o lado esquerdo aqui, o primeiro conectivo, desculpa, a primeira proposição, que é P implica Q e Q implica R, ó, ela aqui, ela implica, logicamente, o lado direito da nossa, da nossa condicional. E o que é que isso significa, pessoal? A gente sabe que ela implica logicamente, por quê? Porque aqui deu uma tautologia, que é tautologia, tá? Escrevendo resumidamente. Ou seja, se eu for olhar a definição de implicação lógica, tanto faz eu olhar, né, aqui o resultado, que eu vi que é tautológico, ó, ou olhando a definição desse operador aqui, que é a implicação, eu vou verificar aqui na tabela, todas as vezes que ocorrer verdade como resultado aqui da conjunção, que é o lado esquerdo, sempre vai estar verdade também o resultado dessa implicação aqui do lado, dessa condicional aqui do lado direito. Tá? Então vamos ver aqui na tabela. Ó. Vamos ver aqui a nossa. Eu escrevi aqui errado o símbolo. Nossa conjunção. Né? Aliás, não, isso aqui é me atrapalhando. Isso aqui é verdade. Aqui também é verdade. Vamos olhar aqui nossa conjunção aqui. Ó, olha ela aqui. Vamos ver onde ela é verdade é aqui. Vamos ver o que é que acontece com P implica R. Ó. P implica R também foi verdade. Ela foi verdade aqui, também foi verdade. Ela foi verdade aqui nessa penúltima linha e na última linha também ambas foram verdadeiras. Então vocês percebam que eu tenho, a partir de então, duas maneiras de verificar a implicação lógica. Ou usando a definição de implicação lógica, ou vendo as ocorrências de verdade na primeira proposição e vendo se também a segunda é verdadeira, ou eu, em vez de usar essa relação, eu crio uma nova proposição com o conector lógico, conectivo lógico, e verifico se o resultado é uma tautologia. Tá ok? Então, com isso, nós finalizamos a revisão. E aí eu vou falar sobre duas propriedades da nossa relação de implicação lógica, tá? Duas propriedades entre os elementos que existem entre eles. Só um momentinho aqui. Fui fechar a porta, que estava um barulho ali. Então vejam só. Toda proposição P implica nela mesma. Implica logicamente. O que é que isso significa? Isso é uma propriedade chamada reflexiva, tá? Isso é a reflexiva. Como se ela é como se ela tivesse o reflexo dela mesma. Tá? Isso é óbvio provar, né? Porque sempre que aparecer V aqui, óbvio que aqui é a mesma proposição P, então aqui também vai ser verdadeira.
Então, isso aqui é uma propriedade da implicação. E ela também é transitiva. Tá? A propriedade de transitividade, ela ocorre transitiva. Normalmente, é quando a gente tem o seguinte: se eu pego uma proposição P e digo que ela implica logicamente numa proposição Q, tá? E eu tenho agora uma terceira proposição R, onde essa proposição Q implica na proposição R. Se ocorre isso aqui, ó, então, tá? Eu estou reescrevendo esse texto aqui. Então, a gente afirma, tá, que, como consequência, o P ele implica logicamente no R também. Tá? Então, a relação de transitividade, ela é verificada quando nós temos sempre três elementos do nosso conjunto que obedecem a uma determinada relação, né, dentro dessa ordem aqui, tá? Bom, enfim, são essas duas, essas propriedades. E aí, a gente vai entrar agora num assunto que são as chamadas regras de inferência, que elas são de extrema importância para a gente fazer demonstrações, para a gente entender deduções, para a gente, enfim, atuar em diversas áreas da matemática, todas as áreas da matemática, principalmente quando a gente precisa buscar resultados com base em axiomas, que são proposições tautológicas, né? Desde o início são sempre verdadeiras, e a partir daí a gente vai deduzir novos resultados a partir de resultados previamente verdadeiros. É importante que a gente entenda as chamadas regras de inferência. E, bom, primeiramente, o que seria uma inferência? Inferência, pessoal, nada mais é do que uma dedução lógica. Né? Uma dedução é algo que decorre a partir do raciocínio lógico. Né? Conforme diz o texto aqui, ó, é uma dedução feita com base em informações ou em um raciocínio, né, que usa dados disponíveis. Então, assim, eu já tenho uns dados disponíveis e nesses dados eu vou deduzir algo baseado nas informações desses dados, né? Então, eu uso os dados disponíveis e esses dados estão em uma ou mais proposições. Então, eu tenho uma determinada proposição e esta proposição contém várias informações nela. E aí, com base nessas informações, com base em deduções lógicas, a partir destas informações, né, dos dados que estão nesta proposição, eu concluo algo, né? Eu chego a alguma conclusão, onde essa conclusão normalmente também é uma outra proposição também, tá? Então, inferir, na verdade, é você deduzir um resultado por lógica, ou seja, inferir ou inferência é sinônimo de dedução lógica. E ela é deduzida a partir de outras informações disponíveis, né, sobre as quais eu aplico uma determinada interpretação. Tá? Então, na prática, o que a gente tem? Eu tenho as proposições. As proposições, normalmente, né, nós já vimos que elas sempre são declarativas, que elas são afirmativas, e eu posso fazer um julgamento ou uma análise sobre elas. Então, durante esse processo, aí eu posso fazer deduções que me fazem chegar a outras proposições ou a outras conclusões. Essa é a ideia que é passada aqui pelo conceito de inferência. Então, a gente precisa entender várias regras ou vários caminhos que nos ajudam a fazer essas deduções, tá? Então, e é fundamental uma coisa a gente aqui entender que essas regras que nós vamos começar a estudar agora, elas são determinadas ou elas são definidas a partir da relação de implicação lógica, tá? Que nós acabamos de revisar. Uma aplicação lógica, vocês lembrem que quando eu tenho duas proposições, né, sempre que
eu tiver uma verdade aqui, essa também será verdadeira. Isso aqui é uma relação muito importante para eu aplicar a intuição lógica, dedução lógica. E a partir daí nós temos as chamadas regras de inferência, tá ok? Bom, então vamos primeiro formalizar um pouco essas informações que eu passei para vocês, a partir, enfim, dessas colocações aqui. Primeiramente, o que é que nós vamos considerar como sendo um argumento? Um argumento, a gente tem um conjunto de proposições aqui, ó, eu estou usando uma notação com índice aqui, para poder, enfim, a gente tem uma notação mais adequada, né? Em vez de chamar P, Q, R, S, eu tenho um número finito aqui de proposições, N mais 1 proposições, tá? Então, as proposições, como normalmente elas, a gente emite um juízo sobre elas, a gente declara algo, em cima daquilo a gente vai fazer um juízo. Esse conjunto de proposições, obviamente, quando elas ditas juntas, né, elas formam o que a gente chama de argumentação ou argumento. A gente vai chamar, dado um conjunto de proposições, ou que são os argumentos, a gente vai classificar ou vai dizer que as primeiras N proposições aqui, ó, é o que a gente vai chamar de premissas, tá? E a última proposição aqui a gente vai chamar de conclusão. Tá? Isso daqui é uma maneira de formalizar as nossas regras ou a lógica que vai vir em seguida. Então, vocês reparem que o argumento ele é composto por todas as premissas e pela nossa conclusão, tá? Qual é a ideia aqui por trás, pessoal? É que as premissas, que são as primeiras N proposições, elas vão servir de base, né, de base lógica, através dos conectivos e através, enfim, das operações lógicas, dos operadores dos conectivos lógicos. E a partir dele, eu quero deduzir ou concluir algo que seria a minha conclusão. Então, nós vamos dizer que esse nosso argumento é válido, tá? Quando há uma implicação lógica entre as minhas premissas aqui, ó, ou seja, uma composição das minhas premissas. Esse P grande é uma proposição composta a partir das minhas premissas. Então, eu vou dizer que há uma proposição entre uma composição das... Desculpa, há uma implicação lógica entre uma composição das minhas premissas, ou seja, entre a minha proposição P grande, que é composta por ela, e a minha conclusão. Em outras palavras, eu vou dizer que o meu argumento é válido sempre que ocorrer isso aqui. Ó, tá? Então, isso por isso que eu falei que as regras que nós vamos estudar agora, que as regras que vão tratar dessas deduções lógicas, elas são determinadas a partir da relação de implicação lógica, a partir disso. Então, qual é a ideia a partir disso, gente? Que eu vou sempre analisar, eu passo para vocês uma série de argumentos e eu vou analisar se as premissas que eu afirmei, elas vão ser compostas a partir de conectivos, por isso que a gente tem P grande. Sempre que isso aqui ocorrer for verdadeiro, eu também, a minha conclusão, obviamente, tem que bater com o que foi dito. Se isso acontecer, né, se houver essa implicação lógica, eu digo que o argumento foi válido. Tá? Se não houver a relação de implicação, obviamente, também eu vou dizer que não houve um argumento válido, tá? Uma argumentação válida. Então, por exemplo, vamos aqui tratar alguns exemplos para vocês entenderem. Imagina que, usando essa notação P1, P2, tá? Pn mais 1, eu tenho aqui três proposições, onde as duas primeiras são as minhas premissas. P1 eu digo, se um animal morre, então ele não respira. A minha proposição 2, a minha segunda premissa,
eu digo, aquele leão morreu. E aqui a minha proposição 3 é o que está aqui assumindo o papel da minha conclusão. Logo, aquele leão não respira. Então, o que é que eu vou analisar aqui, né, para poder eu tratar a questão das regras de inferência? O que é que isso aqui está colocando? Eu vou verificar se, ao fazer uma composição das minhas premissas, isso aqui seria o meu P, né, composto por exemplo, aqui eu tenho o P1 já é composta, mas isso não importa. E, né, a P2, então eu vou ver se o P3 ele é resultado, né, ele é verdadeiro de acordo com o conceito de implicação lógica, né? Se um animal morre, então ele não respira. Ah, eu tenho um animal lá, aquele leão morreu. Beleza, agora a minha conclusão. Logo, aquele leão, né, que morreu no caso, aqui está subtendido, ele não respira. E aí eu vou verificar usando as regras dos conectivos, que obviamente vão fazer essa composição, se essa minha conclusão, ela, juntamente com essa minha composição, se ela é uma implicação lógica. Tá? Se for, então a gente vai dizer que essa argumentação é válida, no final das contas. A argumentação, lembre-se que é formada por todas as premissas mais a conclusão. Vocês vejam que, por exemplo, aqui é parecido esse exemplo 2. Eu tenho P1 igual ao P1 aqui do exemplo 1. Se um animal morre, então ele não respira. Aquele leão não respira. Logo, aquele leão está morto. Tá? Então, aqui são as premissas e aqui está a conclusão. Eu tenho que verificar se, aqui estão as premissas, eu tenho que verificar que se o P, né, as premissas formadas a partir do P1 e do P2, se há uma implicação lógica entre ela, esse P, e o P3. Tá? Tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2. O meu objetivo não é analisar, não é dar essa resposta aqui para vocês. Tá? A gente vai fazer esses cálculos nos outros exemplos. Aqui eu estou apenas mostrando para você como é que a linha de raciocínio, né, que nos faz, por exemplo, entender esses conceitos de argumento, premissa e conclusão no contexto de implicação lógica, tá ok? Então é isso que a gente vai ter que analisar aqui nos nossos, durante as nossas regras de inferência ou de deduções lógicas. Bom, vamos seguir aqui, ó. Por exemplo, dadas as premissas aqui, ó, vocês percebam que aqui eu peguei exemplos contextualizados, né? Que vocês veem uma relação entre causa e efeito, né? Obviamente, se a gente for analisar aqui diante da nossa experiência que nós temos do mundo, a gente vai ver que isso daqui dá uma conclusão válida, né? Essa primeira, obviamente, eu não estou usando aqui critérios técnicos tecnicamente olhando dentro da introdução à lógica, mas olhando pela nossa experiência do mundo. Eu estou dizendo que se um animal morre, então ele não respira. Beleza, você sabe disso. Se ele morreu, não vai mais respirar. Aí eu digo, olha, aquele determinado animal morreu. Então, óbvio, lógico que ele não está mais respirando. Né? Então, isso aqui me parece uma argumentação válida. Já essa segunda, vocês percebam apenas que eu troquei a ordem do P2 e do P3 aqui, se vocês repararem. Ó. Se o animal morre, então ele não respira. Aí eu estou dizendo, aquele animal não respira. Será que não foi uma respiração momentaneamente, uma parada momentânea da respiração? Então, nem sempre eu posso dizer que o fato de um ser vivo parar instantaneamente ou por um tempo de respirar, eu não posso concluir que ele está morto assim de cara, tá? Então, de repente, essa argumentação aqui não é válida. Tá? Então, esses dois exemplos aqui, eles mostram a relação de causa e efeito, ou algo que a gente pode tentar se baseado nas nossas experiências. A gente pode tentar responder baseado na nossa experiência. Porém, é importante
que a gente nem sempre procure essa relação de causa e efeito nas nossas proposições. Por isso que a gente precisa entender bem como funcionam os conectivos, como funciona a lógica, os seus princípios, para que a gente possa dar uma resposta objetiva, ainda que certas proposições não façam sentido dentro da nossa visão limitada do mundo, dentro das experiências que nós tenhamos, tá ok? Por isso que nós precisamos precisamos tentar entender as operações por trás disso. Esse exemplo 3 aqui é para mostrar para vocês um pouco dessa situação que eu acabei de explicar. Você veja que eu peguei duas premissas aqui. Uma é P condicional Q. Isso aqui é como se fosse o nosso P1, tá? E peguei aqui uma segunda premissa, que é como se fosse o nosso P2. Obviamente que vocês estão vendo que a primeira premissa ela é composta pela segunda, pelo P aqui, né, junto com a terceira. E aqui está o nosso argumento aqui, ó. Eu estou supondo que essa proposição que compõe junto com o P a P1, eu estou supondo que ela seja o nosso argumento. E eu quero simplesmente verificar se eu usar essas duas proposições com o conectivo, com a conjunção E, se eu posso concluir que Q também é verdadeiro. Ou seja, no final das contas, eu quero olhar se o argumento é válido. Então, pelo que nós aprendemos, eu quero olhar se eu vou compor. Ó, vejam só, a minha primeira proposição, que é P implica condicional Q, e P, eu quero olhar se isso aqui é uma implicação lógica da minha proposição Q. Tá? Ou seja, se eu afirmar isto, que eu estou aqui, é a mesma coisa que eu afirmar isto. Ou seja, se isso ocorre, isso sempre ocorre. Tá? O problema aqui é que a gente verifique isso. Tá? Então, vocês percebam que aqui eu sou capaz de fazer uma análise independente do que sejam as proposições P e Q. Elas não precisam retratar uma relação de causa e efeito dentro de um mundo que faça sentido para mim. Por isso que nós precisamos entender isso. Pois bem, como é que nós podemos então verificar se isso é um argumento válido? Eu verificar se isso é uma implicação lógica. Então, como foi que nós aprendemos a verificação e implicação lógica? Vamos fazer aqui, né? Vou fazer a tabela verdade dos três. Então, vamos aqui montar a tabela verdade. Ó. Vou pegar todas as condições aqui. Aqui são as nossas entradas. E aí vamos montar agora a nossa tabela verdade. P implica aqui, né? Pela tabela verdade da condicional. P condicional Q. Então, isso aqui dá verdadeiro. Verdadeiro, falso. Nós vimos que isso aqui dá falso. Isso aqui dá verdadeiro. Isso aqui dá verdadeiro. Agora vamos fazer o nosso conectivo E aqui, né? A nossa conjunção. P condicional Q e Q. Então, vamos fazer o E. Então, aqui dá verdade, aqui dá falso, aqui dá verdade e aqui dá falso. Bom, e agora eu quero olhar o seguinte, eu quero saber se há uma implicação. Eu vou repetir aqui é o que, aqui é Q, né? Aqui eu escrevi errado, deixa eu só ajeitar aqui. Isso aqui é Q, tá? Ok. Então vamos pegar o nosso Q e vou repetir aqui só para a gente poder comparar melhor. Poderia comparar já por essa coluna, tá, pessoal? Mas vou transcrevê-la para cá. V, F, V, F. Então, para saber se é uma implicação lógica, basta eu ver se a primeira proposição, onde ela é verdade, se aqui também é verdade. Então, a gente vê, ó, verdade, 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 verdade. Então,
a gente acabou de ver que isso aqui ocorre, uma implicação lógica. Então, esses argumentos, vocês vejam que, apesar de eu nem saber aqui o que é que são as proposições P e Q, sempre quaisquer proposições que estiverem sendo compostas por esse conectivo, sempre vai implicar que tanto faz, né, que sempre que isso aqui for verdadeiro, isso aqui sempre vai ser verdadeiro. Tá? Então, por isso nós dizemos que essa argumentação é válida, argumentar dessa maneira. Mais uma vez eu repito, isso é uma maneira de eu dizer que sempre que ocorrer isso, né, por dedução lógica, muitas vezes, a gente vai concluir que isso dá, então isso aqui também é verdade, tá ok? Eu vou pegar aqui, bom, vamos ver aqui uma outra forma, só para a gente reforçar os conceitos, de que outra maneira nós poderíamos saber se isso aqui é um argumento válido. Ora, eu tentando ver se, em vez de eu usar a implicação lógica, em vez de eu usar este símbolo, eu usar o símbolo condicional. Tá? Eu vou usar uma condicional aqui, ó, tá? Mas aí para isso muda um pouco a minha estratégia de resolução. Eu vou gerar uma nova proposição aqui, tá? Então, se a gente for, deixa eu diminuir aqui, ó, botar um pouco mais para cima. Se eu for aqui usar, vejam só, eu tenho aqui as minhas proposições simples, e aqui eu quero olhar agora, ó, se há uma P e Q, e a minha proposição, mais uma vez aqui também errei, aqui é Q, tá? Deixa eu colocar aqui, erro de notação. Então, eu vou agora, nesse momento, verificar, em vez de olhar a implicação lógica, eu vou criar uma nova proposição. Tá? Então, se você olhar aqui, ó, essas proposições a gente já fez só para ganhar tempo. Essas tabelas verdades aqui a gente já está vendo, são as mesmas. Essa aqui é a mesma aqui em cima. Ó, tá? Então, eu vou apenas fazer a implicação entre essa P, no caso a condicional, né? A condicional P e Q, se P então Q e Q. Ó, então, aqui está o resultado dela. E vou olhar a implicação, a condicional com o que é esse aqui. Então, quando nós olhamos isso aqui é que a gente vai analisar este conectivo. E vamos ver se isso daqui vai dar uma tautologia agora, tá? O resultado dela. Então, quando a gente analisa essa condicional, nós temos que V condicional V, isso daqui dá verdadeiro. Quando eu tenho F condicional F, isso também dá verdadeiro. V condicional V dá verdadeiro e F condicional F dá verdadeiro. Tá? Então, eu estou só aqui, gente, reforçando com vocês que para eu verificar se um argumento é válido, eu posso usar ou a implicação lógica, e devido ao teorema que nós revisamos hoje, eu posso também criar uma nova proposição com o conectivo condicional e verificar se é uma tautologia. Tá? Então, isso daqui é uma tautologia. Então, qual é a resposta para esse exemplo 3? Sim, este argumento aqui é válido, ou seja, esse conjunto de proposições aqui, usando as duas primeiras como premissa, esse aqui como conclusão, eu posso concluir que Q é verdade toda vez que, ou seja, P implica Q ou P é verdade. Tá? Eu posso concluir, ou seja, deduzir logicamente. Certo? Bom, vamos aqui um exemplo bem claro do exemplo que se enquadra dentro. Aqui é um caso particular desse exemplo 3 aqui, ó. Só para a gente. Deixa eu apagar aqui. Aqui dá um caso particular do exemplo 3. Ó. Vocês percebam que é justamente eu tenho aqui, ó. Aqui é como se fosse a minha proposição P. Ó. O P é esse aqui, ó. O P não, desculpe. O P implica aqui, ó.
Aqui é o P condicional Q, tá? Aqui seria, vamos ver, ó, P1, aqui é o P1. Deixa eu escrever melhor isso aqui para vocês. Fica mais. Ó. Isso aqui é o meu P1. Aqui é o meu P2 e aqui é o meu P3, tá? Então, o meu P1, ele é formado por... O P seria vai chover à noite, digamos, né? Aqui é o P, implica ou condicional que. Ó, isso aqui forma o meu P1, tá? A minha primeira proposição. Então, ó, se P, então que. Então, o que é ficar em casa à noite. Eu vou ficar em casa à noite, eu ficarei em casa à noite. Aqui está o nosso P, novamente. Ó. P1, o P2 é o P novamente. Ó. Aqui está o P novamente. Ou seja, vai chover à noite, chover à noite. E a minha conclusão é justamente o que? Verifique o argumento aqui. A minha conclusão é o que? Que é ficar em casa, ficar em casa à noite, tá? Então vamos pegar um exemplo dentro do nosso senso comum, né? Dentro do nosso, da nossa lógica de causa e efeito aqui, ó. Se chover à noite, então ficarei em casa, tá? É a primeira proposição, é o meu P1. O meu P2 está dizendo, durante a noite choveu. Então, com base nessas duas informações, eu posso seguramente dizer que então durante a noite eu fiquei em casa, tá? Logo, durante a noite eu fiquei em casa. Isso aqui pode ser deduzido logicamente, concluído a partir das duas proposições anteriores. Elas se encaixam perfeitamente dentro dessa lógica. Óbvio que aqui a gente consegue ver um caso particular desse caso geral. Mas é como eu estou falando para vocês. Qual é a nossa ideia? A nossa ideia é que a partir do estudo desenvolvido dos conectivos e das teorias das relações de implicação, a gente possa deduzir as coisas independente de a gente ver uma relação de causa e efeito, como nós vimos aqui nesse exemplo, tá ok? Para afirmar mais ainda, eu vou pegar um outro exemplo aqui semelhante. Ó. Dadas, mais uma vez, as premissas P condicional Q, isso aqui seria o nosso P1, ó, e Q seria o nosso P2, então são as duas premissas. Verifique se P é um argumento válido. Aqui seria a conclusão que eu quero chegar, o meu P3, tá? Se vocês compararem o exemplo 3, vamos ver. A única diferença, reparem, eu estou trocando a premissa P2 pela P3. Ó. Aqui é Q e aqui é P. Vamos lá em cima. Ó. Aí eu troquei. Ó. A minha conclusão aqui é o Q agora, tá? Agora é PQ. Aqui embaixo é Q e P. Vamos ver se isso daqui é uma argumentação válida. Obviamente, a gente vai mais uma vez verificar uma implicação lógica. Eu vou ver se P condicional Q e, né, aqui está a nossa conjunção, e Q, eu quero ver se isso é uma implicação lógica com P. Ó, tá? Só mudei a minha conclusão. Vamos mais uma vez olhar o conceito disso, montando as tabelas verdades, V, F, 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 V, F, V. Então, P condicional Q. Verdadeiro, falso, aqui dá falso. Aqui, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Agora vamos fazer a nossa conjunção E aqui, tá? Ele e que. Então, falso e falso dá falso, dá verdadeiro, aqui dá falso e aqui dá verdadeiro. Vamos repetir o nosso P aqui, ó, só para a gente olhar isso aqui. Vou repetir aqui, V, F,
e F. Então, vamos verificar o seguinte. Será que todas as vezes que esta composição, ou seja, proposição que é composta, né? Será que sempre que ela for verdade, isso aqui também vai ser verdade? É isso que eu estou perguntando, tá? Vamos olhar. Olha, aqui é verdade, ok. Opa, aqui ela é verdadeira e aqui é falsa. Então, essa argumentação aqui ela não é verdadeira, tá? Ou seja, como a composição, a proposição compostas ou a composição das premissas não é uma implicação lógica com o nosso argumento, aliás, com a nossa conclusão, significa que esse argumento não é válido, tá? Então, mais uma vez, se a gente for tentar usar agora, não a relação implica, mas se a gente for usar agora o conectivo condicional, a gente também é outro caminho. Pessoal, isso aqui já é suficiente para a gente concluir que a nossa argumentação não é válida. Porém, nós temos outra possibilidade. Eu estou fazendo as duas para reforçar essa habilidade em vocês de perceberem, tá? Então, vocês percebam que até aqui, ó, na nossa tabela verdade, ocorrem, né, essas mesmas colunas. Então, aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar, ó, a minha conjunção, eu vou olhar aqui por cima, tá? Aqui, ó, aqui está a tabela verdade da conjunção, é aqui do P, tá? Que está aqui desse lado. Então, vamos lá. Aqui é o E, né? Eu vou olhar este conectivo, aliás, desculpa. Vou olhar a minha condicional aqui. Então, a condicional. Falso, verdadeiro da verdadeira, ou seja, falso condicional. Verdadeiro, condicional, verdadeiro da verdadeiro. Falso com falso na nossa condicional da verdadeiro. Porém, verdadeiro condicional com falso dá falso. Em outras palavras, a proposição que resulta deste conectivo não é uma tautologia, ou seja, não é tautológico, tá? Então, é uma outra maneira de eu perceber que esta argumentação não é válida. Então, significa o seguinte, que se eu uso esse resultado, mesmo ele sendo verdadeiro, e este resultado também sendo verdadeiro, não é suficiente para eu concluir que isso aqui sempre é verdadeiro. Vocês percebem qual é a ideia que é por trás? Ou seja, eu não posso deduzir logicamente que eu não posso concluir que P é verdade, ainda que P1 e P2 sejam verdadeiros. As minhas premissas, mesmo sendo verdadeiras, eu não consigo concluir se P é verdadeiro. Tá ok? Então vamos pegar aqui, vamos pegar um exemplo dentro, né, onde a gente percebe essa relação causa e efeito. Mas repito, pessoal, eu estou pegando esses exemplos, mas vocês não podem se limitar a tentar entender a lógica e as operações com exemplos que façam sentido para vocês, apenas com esses exemplos. Porque tem situações dentro da lógica que a gente precisa entender como funcionam os conectivos, como funcionam os conceitos, como funcionam as implicações lógicas, as deduções, mesmo que aquilo ali não esteja dentro de um conjunto do nosso patamar de experiências ou enfim, coisas que façam sentido para nós. Assim, né? A matemática, em muitas áreas, quando a gente começa a entender, a gente precisa aprender a deduzir resultados, né, a partir, né, de uma argumentação válida, não apenas de algo que tenha essa essa relação de causa e efeito. Então vamos lá. É o mesmo exemplo aqui, só que eu troquei aqui essa proposição, a proposição P2, a premissa 2, e a conclusão P3. Eu troquei o P e o Q, tá? Ou seja, se vocês repararem, durante a noite choveu, vai estar na última proposição, nesse próximo exemplo aqui, ó.
À noite choveu, tá? Então vamos lá. Se chover à noite, então se chover à noite, aqui seria o nosso P. Ficar em casa à noite, no caso, seria o nosso Q, tá? Então, aqui, o nosso P1 aqui, ó, seria o P condicional Q, tá? O nosso P2, a nossa premissa 2, seria ficar em casa à noite, que é justamente o Q. E a nossa conclusão P3, aqui, ó, seria à noite chover, que é a nossa proposição P. A gente já acabou de ver que este tipo de composição, né, esse tipo de argumentação, ela não é válida, ou seja, né, a gente acabou de ver que isso não é uma implicação lógica, isso aqui falha. E vamos agora partir para o senso comum, para a relação de causa e efeito. Né? Estou dizendo, se chover à noite, então ficarei em casa. Beleza. Aí eu estou dizendo, olha, durante a noite eu fiquei em casa. Será que eu posso concluir que então choveu? Pelo nosso senso comum, pela a nossa relação causa e efeito, o que eu estou dizendo à noite é que se chover, eu vou ficar em casa. Mas eu não estou afirmando que é a única razão que vai me fazer ficar em casa. Tá? Se eu posso também ficar em casa por outras razões. Tá? Isso não contraria essa frase aqui, não contraria essa proposição, eu dizer que vou ficar em casa. Então, se eu estou dizendo que durante a noite eu fiquei em casa, não é óbvio, não está claro para mim que choveu, eu posso ter ficado por outra razão. Então, eu não posso concluir que durante a noite choveu, por eu ter ficado em casa. Tá ok? Então, vocês percebam como os nossos conceitos matemáticos envolvidos dentro da lógica, né, eles detectam esse tipo de falha, né, na dedução lógica, independente do que sejam as proposições. Tá? Qualquer que sejam as proposições válidas que eu coloque aqui no P e no Q, sempre vai dar um argumento inválido. Tá ok? Pois bem, pessoal, é isso aí.